Matrizes. Bom, assim como nos vetores, as matrizes também são tipo homogêneos de dados. Eles também são, as matrizes também são uma coleção de variáveis do mesmo tipo que é referenciada por um nome comum. E elas armazenam as informações em posições contíguas de memória. As alocações são feitas em posições sequenciais de memória. E no caso das matrizes, elas podem ter várias dimensões. Ela é mais comumente utilizada com duas dimensões, porém, nós podemos utilizar com quantas dimensões for necessário. A ideia das matrizes, assim como nos vetores, é de armazenar, de utilizar uma única variável para armazenar muitos valores sobre um único domínio de nome. O primeiro índice das matrizes é 0 para cada dimensão. Então, eu vou ter um primeiro índice como 0 em cada dimensão da matriz. E eu vou ter um último índice com o tamanho, daquela partezinha que pode ser como um vetor, que seriam vários vetores formando uma matriz. Então, o último índice daquela parte, em cada dimensão, é o tamanho da matriz menos 1, assim como acontece nos vetores. Daí é um exemplo de declaração de uma matriz. Então, nós temos aí o tipo da matriz, aqui é um tipo inteiro como exemplo. O nome da matriz é M, também é um exemplo. E as duas dimensões. Nesse caso, eu tenho uma matriz de 2 por 2, duas linhas com duas colunas. Então, a minha matriz ela vai na primeira linha de 0 até 1, e a quantidade de colunas que ela tem vai de 0 até 1 também. Então, trata-se de uma matriz quadrada, de 2 por 2 posições, de inteiros. As matrizes, elas não necessariamente precisam de ser matrizes quadradas. Aqui, nesse exemplo, é uma matriz quadrada, mas nós podemos ter outros exemplos que não necessariamente são matrizes quadradas. A primeira posição, nesse caso aqui, primeiro elemento da matriz é linha 0, coluna 0. Aqui tem um exemplo, estou atribuindo 3, valor 3 para a linha 0, coluna 0 dessa matriz. E a última posição dessa matriz é linha 1, coluna 1. Eu estou fazendo uma atribuição da constante 5 aqui para a linha 1, coluna 1 dessa matriz. E a gente tem a ampla vantagem de se utilizar a matriz com laço de repetição para automatizar o percurso dessa matriz. Então, é a mesma coisa do vetor, funciona da mesma forma como funciona em um vetor, porém, na matriz eu tenho a possibilidade de trabalhar com diversas dimensões. Agora que nós vamos ver como que funciona essa matriz. Assim como foi passado no exemplo, nós vamos declarar aqui uma matriz quadrada de 2 por 2. Então, é uma matriz quadrada, de 2 por 2. Então, duas linhas por duas colunas. Aqui como a matriz ela tem várias dimensões, para fazer o percurso nessas dimensões, para cada dimensão eu preciso de um laço de repetição. Então eu vou declarar duas variáveis, a minha matriz tem duas dimensões, linha e coluna, e eu vou utilizar essas duas variáveis para fazer esse percurso dentro dessa matriz. Então, como dito anteriormente, vou ter um laço de repetição para cada dimensão. Então o laço vai de 0 até menor que 2, para o i. E esse laço aqui do i eu estou utilizando para as linhas. Eu vou fazer um laço mais interno, aqui eu vou usar outra variável, não pode ser a mesma, senão vai encavalar o valor de uma na outra. J-2, J mais, e aí eu tenho uma outra dimensão. Então percebam que eu tenho um laço de repetição dentro do outro, cada um para fazer uma dimensão da matriz. Então,
para cada vez que esse laço, para cada elemento desse laço, eu zero e inicializo esse laço novamente. Então, ó, eu tenho o I0, eu tenho J0, J1, depois sai do J, o I vira 1. Aí eu tenho J0, J1 de novo, aí sai do J, o I vira 2. Aí 2 não atende a condição do laço, ele termina o programa, né? Termina essa estrutura aqui do laço. Eu vou pegar as informações e jogar dentro da matriz com o teclado, né? Então, vou jogar na posição IJ e assim eu só carrego, né? Então, como minha matriz é 2×2, tem 4 valores. Coloquei os 4 valores dentro da matriz, ele termina o programa. Eu vou fazer um exemplo aqui para escrever na tela a minha matriz, né? Então, é a mesma forma, né? Os dois laços eles são só para percorrer a matriz. Aqui eu vou fazer uma lógica para escrever na tela essa minha matriz. Então, percebam, né, que aqui nós vamos ter um primeiro problema, já já a gente vai corrigir ele, que é, apesar da matriz estar organizada em linhas e colunas, essa forma como eu estou exibindo, ele exibe como um vetor, né? Eu sei que aqui é linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Né? Eu sei disso, ele está armazenado assim. Só que a forma como eu mandei escrever na tela, ele está escrevendo linearmente, assim como um vetor. O que eu preciso fazer? Eu sei que para cada laço for desse de fora, ele percorre essa estrutura inteira dentro. Então, toda vez que ele imprimir todas as colunas, eu faço um Enter para ele saltar a linha e imprimir todas as colunas na próxima linha. Então é isso, né? Ó, eu me posiciono na primeira linha e imprimo todas as colunas. Na hora que eu terminei de imprimir as colunas, salto uma linha e me posiciono na próxima linha, né? Daí eu consigo escrever a matriz na tela como uma matriz. Ó. Linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Né? Eu consegui imprimir a matriz como uma matriz. Né? Então, aí a manipulação da matriz é exatamente igual, né, da manipulação com vetores. A única diferença é que eu preciso, né, de especificar a quantidade de dimensões eu tenho. Se eu tiver, né, mais uma dimensão aqui, por exemplo, 2, basta eu ter mais um laço de repetição, né, X aqui, daí eu coloco, ó, linha, coluna, profundidade, por exemplo, né? Então, para cada I, eu vou ter N J's, mas para cada J, eu vou ter NX. Aí, nesse contexto, basta eu fazer outro laço de repetição aqui dentro, para o X, né? X igual a 0, X menor que 2, né? Que é 2 também, dois valores para essa dimensão também, e x mais. Daí, basta eu finalizar aqui, e o meu CIN agora vai ter I, J e X. A única questão aqui, ó, é que é o seguinte, ó, para cada I eu tenho 2 J's, e para cada J eu tenho 2 I. Então, é como se eu fosse, a quantidade de elementos que eu tenho aqui, eu vou multiplicando, né? A questão é que eu não consigo imprimir aqui, né? Eu não vou conseguir representar em 3 dimensões essa matriz. Até em 2 eu consigo fazer linhas e colunas. Aqui eu só vou colocar para exemplificar, mas é como se a minha terceira dimensão aqui, é como se ela ficasse desfocada das demais, né? Como se fizessem 2 vezes 2 dimensões. A gente vai perceber esse efeito aqui. Porque eu não consigo, né, representar o elemento em 3 dimensões em console aqui. Mas se eu tivesse uma interface gráfica, fazer um desenho, fazer um cubo, por exemplo, eu conseguiria colocar essa terceira dimensão como uma perspectiva. Mas aqui eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou pular uma linha para separar, né, essas dimensões. Assim como eu separei as linhas da coluna, eu vou fazer um aqui para separar essa terceira dimensão. Né, eu vou pular a linha para separar essa terceira dimensão. E agora não tem mais só 4 elementos, né? Eu vou ter 4 elementos 2 vezes, né, que é a quantidade de dimensões que eu tenho. Então é como se essa
essa representação aqui embaixo fosse uma perspectiva, uma profundidade dessa primeira dimensão, né? Então eu tenho duas dimensões aqui e eu tenho outra representação das duas dimensões aqui, então formando uma terceira dimensão, né, junto com essas duas dimensões aqui. É o recurso mais próximo, né, que eu consigo representar aqui com 3 dimensões, justamente por essa impossibilidade, né, de representação no console. Mas eu não fico limitado, né, a minha matriz a 2 ou 3 dimensões. Eu posso ter aqui outras dimensões se eu quiser, né. E não necessariamente precisa ser quadrada também a minha matriz. Pode ser uma matriz de 8 linhas por 5 colunas por nesse outro eixo aqui 3, né, nessa outra dimensão o valor é 3. Então posso ter normalmente uma matriz que não seja uma matriz quadrada.